é a lei do retorno para as pessoas que decidem crer em Deus, mas não crê na Bíblia? O que Deus explica de pais narcisistas, como é a comunicação de filhos com pais narcisistas que decidem crer em Deus, mas não querem crer na Bíblia, porque ele acredita que tem apenas que aprender a viver nessa vida. Que algum problema que ele vive nessa vida já é um problema que é de outra vida. E aí eles fecham os olhos para não ver como é a visão, a comunicação. Então Deus explica que o entendimento deles é mau. E se o entendimento dele é mau, até a lei do retorno, ele não consegue discernir entre o bem e o mal. Então eles não sabem que tipo de lei é essa, que é lei do retorno, que ele se diz poder fazer tudo, mas geralmente os filhos de pais narcisistas, eles não conseguem fazer muita coisa sem ter uma má comunicação com esses pais, né? E Deus explica isso lá em Jó, para que você entenda como é que Deus manda essa lei do retorno. É muito comum, não é? Eu não estou generalizando, mas é muito comum você ver exemplos que eu vou dar aqui para você. Filhas de pais que são traficantes, ele pagar o melhor colégio, melhores cursos para aquela filha, e a filha se envolver justamente com um rapaz mais humilde, né? Que trabalha ali como chumbeta na área, que é aviãozeiro na área. Isso é muito comum para quem teve já esse tipo de visão. Quer dizer, o pai, quando ele é traficante, ele quer aquela filha dele nos melhores colégios e ele vai dizer para a filha com quem é que aquela filha tem que se envolver. Quer dizer, eu paguei, eu dei de tudo, eu dei o do bom e do melhor para minha filha. Não é para você se envolver com esse tipo de pessoa. Eu quero você com um filho de médico, um advogado, um filho capacitado, um filho de uma pessoa de bem. É geralmente isso que você vai ver na comunicação de pais narcisistas com os filhos narcisistas, esse tipo de desunião. É muito comum também você ver mulheres que são empoderadas, altamente formadas, capacitadas, e os filhos dessas mulheres que ignoram Deus, não quer saber nada da Bíblia, eles, quando elas menos perceber, ela vê esses filhos dela se envolvendo com filhos de feiticeiro. Isso é uma desolação para essa mãe. Quer dizer, eu faço tudo pelo meu filho vai cair logo nessa família, uma família que anda na feitiçaria, e a família fica desesperada com isso. Quer dizer, eu não quero você com esse tipo de gente. É muito comum também você ver feiticeiros, né, ter uma desunião, pessoas que andam na feitiçaria, ter uma desunião com as filhas ou com os filhos dentro de casa, porque a filha decidiu ser lésbica. E a feiticeira, a pessoa que gosta da bruxaria, que diz que anda na bruxaria só para fazer o bem, é muito comum você ver essa mãe dizer para essa filha, olha, vem cá, você sabe que Deus não aprova isso que você faz. Homem com homem, mulher com mulher, isso não é de Deus. Deus não aprova. Deus deu o livre-árbitro para você. Mas você tem que entender que o inferno existe e você está descumprindo a lei de Deus. E isso é muito comum. Isso tudo eu lidei, eu vi. Isso tudo eu lidei e eu vi de perto pessoas tendo que lidar com essa razão e essa satisfação. Quer dizer, isso é muito comum. Não é coisa rara. É muito comum você ver na família de pessoas que não crê na lei do retorno. Entende? Então é muito comum também você ver filhos de pessoas que ganham dinheiro da forma ilícita, roubando, enganando, com jogatina. Os filhos, as filhas dessas pessoas entrar num relacionamento
tóxico e abusivo, e o pai dizer, eu não quero você com esse homem. Filhos de pais que se prostituíram muito, ou com mulheres que andaram muito na prostituição. A mãe dizer, eu não quero você nesse tipo de relacionamento. Você quer se envolver com essa pessoa? É essa pessoa que vai lhe fazer sofrer. Quer dizer, eles vão tentar botar um jugo, um tronco nos pés desses filhos. E isso está escrito lá na Bíblia. Deus diz assim, no manual de vida, para que você entenda o que eu vou explicar para você, como é essa lei do retorno para quem ignora Deus. Quem vive na traição, na fornicação, na prostituição, na feitiçaria, eles vão ver, mas Deus explica que eles não vão conseguir entender. Então Deus diz, eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Deus está explicando isso, é que os pais vão fazer isso com os filhos. Esse tipo de pai que anda na prostituição, na fornicação, no dinheiro ilícito, os filhos vão ter uma mal comunicação, que é o que eu vou ler para você que você entenda o que é que você vai conseguir ver, você que é filhos de pais narcisistas. Como vai ser a visão dos filhos e a comunicação com esses pais que não quer entender nada pela visão. Ele só quer ter razão e Deus explica isso. Quer dizer, eles vão tentar botar um tronco nos pés dos filhos, prender os filhos. Eles vão olhar todas as veredas do filho e ele vai tentar ter uma comunicação, tentar ter razão, tentar colocar limites na vida desse filho, para que os filhos não vivam um problema que ele já é de geração. Porque quando o problema ele é sobre iniquidade e transgressão, não é muito bem apenas sobre pecado, os pais eles vão tentar travar a vida do filho. Eles vão tentar controlar a vida do filho, mas eles não vão conseguir. E Deus explica isso, que quando um problema já é de geração, eles não vão entender pela visão. Então, a maioria corre para a feitiçaria por conta disso. Então, é muito comum você ver esse tipo de coisa, né, nessas famílias, né? Filhos que se envolvem no relacionamento contra a decisão dos pais, sem o apoio dos pais, e os pais dizer, você vai sofrer. Não quis fazer o que eu queria, você vai sofrer. E aí, quando os filhos menos esperam, ele tá vivendo num mau relacionamento, tá ganhando e perdendo, e aí o problema ele gera na vida dos filhos. Então, para quem não crê dessa forma, eu vou explicar para você como vai ser a visão e a comunicação desses filhos com pais narcisistas que não crê na lei do retorno. E eu vou ler depois o passo a passo em Jó para que você entenda que não é lá, quando a pessoa desencarnar, que a lei começa a cobrar. Que a lei de Deus começa a cobrar as decisões dos pais que decidiram não crer em Deus. Que decidiram buscar uma lei própria, uma razão própria, uma verdade própria para eles. Então, esse problema, ele vai de geração em geração. Então, você vai ver na comunicação dos filhos com os pais que são narcisistas, até chegar a pessoa ter problemas de insônia, problemas de doença nos ossos, na vida dos pais, né? Você vai ver na comunicação a falta de razão, porque os filhos que são filhos de pais narcisistas, percebem que o pai trai, engana, o pai mente, a mãe também. E os filhos não conseguem entender isso, então os filhos tentam ajudar. No começo, os filhos tentam ajudar esses pais, abrindo os olhos do pai, da mãe, né? Mãe, você tá fazendo algo errado. Mãe, não é assim. Quer dizer, você percebe que a sua mãe, ora ela tá falando mal do seu pai, ora ela tem o filho como inimigo. E aí, como é que você vai conseguir pegar esse tipo de visão? Qual é a razão disso? Que a mãe tá falando mal do pai e agora a mãe tá contra
o próprio filho, porque tem pretexto. Deus diz, eis que procura pretexto contra mim. Então Deus está falando de pessoas que decidem ser desobedientes contra Deus. Eles não conseguem entender a visão e a razão das coisas. Então é muito comum você ver esse tipo de desunião, né? Pais que são traficantes, que ganham dinheiro ilícito. Você vê os filhos, ele paga tudo, capacita aquele filho, mas o filho vai se envolver. Às vezes tem 2 homens querendo aquela moça bonita, estruturada, linda, capacitada, mas a filha vai, né? Homem, um exemplo para que você entenda a respeito do que Deus está explicando aqui em Jó. Homem que ele diz, não, mas eu não sou traficante, né? Mas ele, por exemplo, ele trabalha de Uber, mas ele tem aquele chegado dele que confia nele, dá aquele paiol de dinheiro, aquele maço de dinheiro para ele. Ele tem a confiança de pegar aquele dinheirão. E o Uber simplesmente, o traficante diz, não, eu vou pagar R$1.000 a você, para você levar esse dinheiro aqui para o banco, depositar no nome de tal pessoa. Quer dizer, eu já conheci pessoas assim, e a pessoa diz, não, eu ganho meu dinheiro lícito. Eu não sou traficante. Eu não pego na droga, mas ele ganha dinheiro fácil em cima dos traficantes. Então, o que é que Deus faz? Deus bota um usuário dentro da casa dele, envolvida com a filha dele. Como é que ele vai reagir? Ele vai ser contra esse relacionamento. Como assim eu dou do bom e do melhor para você, minha filha, para você se envolver com esse tipo de pessoa? Mas ele não ganha dinheiro ali? Ele não se satisfaz dali? Então, ele fecha os olhos para não ver sobre a lei do retorno. Ele não quer entender assim, ele não quer ver assim. Então, na comunicação, ele vai ver a falta de razão. Porque quando Deus explica lá em Jó, que eis que encontra pretexto contra mim, as pessoas que é contra Deus, eles não querem saber sobre lei de Deus. Eles querem viver pelo que vê. E eles não vão conseguir entender. Então Deus explica que o entendimento dele é mau. Então a comunicação dele também vai ser mal com os filhos. Ele não vai conseguir bem usufruir na comunicação, na razão, na convivência de pessoas que vivem da forma errada, que não creem em Deus. Então Deus diz, eles vivem com a língua debaixo do seu próprio paladar. Os filhos vão perceber isso, é os filhos que vão perceber isso na comunicação, na razão, com esses pais que são narcisistas, que ganham dinheiro da forma ilícita. Deus diz que eis que vivem com a língua debaixo do seu próprio paladar. Quer dizer, eles vivem por uma razão própria. Eles não querem saber a razão do que ele está vendo. E isso é visível quando você tem que lidar com pessoas que ganham dinheiro da forma errada, né? Eles provam a sinceridade do seu próprio coração. Olha o que Deus está explicando lá em Jó, para quem não tem essa interpretação da leitura. Eis que provam a sinceridade do seu próprio coração. E os meus lábios provam o puro saber. Então eles vão dizer que sabe o que está falando para os filhos. Que os filhos não têm que fazer o que eles querem, e sim o que os pais dizem. Isso você vai ouvir da boca desse tipo de pai ou desse tipo de mãe que é narcisista, né? Quer dizer, é muito comum você ver filhos de bruxo ou que anda na bruxaria, tem um filho, uma filha lésbica ou um filho homossexual e a mãe dizer, você sabe que Deus não aprova isso que você está fazendo, né? Mas é a lei. Deus deu livre-arbítrio, isso depende de você, eu não vou me meter, mas a mãe tá ali na bruxaria, tentando desunir essas filhas que são lésbicas, esses filhos que são homossexuais, tentando que o homem goste de mulher. Isso eu já vi muitas vezes. Já vi inúmeras vezes. As mães usar o nome de Deus contra a filha, contra o filho, querendo impor regras e limites na vida dos filhos, mas andando na bruxaria, né? Então eles dizem, eis que não te perturbará o meu terror. É
o que eu disse para você. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Eles vão dizer para os filhos, olha o que você está fazendo eu passar por causa de você. A mão de Deus pesa, viu? A mão de Deus pesa e você vai pagar o que você está fazendo eu passar. Então, tudo que esses pais passam, ele joga a praga nos filhos. Que os filhos vão pagar pelo que eles estão fazendo, mas eles não conseguem entender nada pela visão, porque só eles vão se dar razão. Isso é muito visível para quem lidar com isso. Limpo estou e sem transgressões. Os pais vão dizer, quando são pais narcisistas, eles vão dizer para esses filhos, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa honesta, eu sou limpa. Olha para o meu passado, a quem é que você puxou? Por que é que você não quer me obedecer? Você vai ver essa desunião por ele não entender nada pela visão. Geralmente em casa que são pessoas da bruxaria, que são espíritas ou que ganham dinheiro ilícito. Eles não querem saber nada sobre Deus, mas eles não conseguem entender nada pela visão. Então Deus diz que Deus termina tentando ajudar os filhos. Por uma época Deus começa a ajudar os filhos porque o pai não quer ouvir Deus, não quer saber nada sobre Deus. Se ganha dinheiro do pecado e já se satisfaz do pecado, a desunião na casa é visível. Então, cada um vai falar pela sua própria razão, né? Então, como eu falei para você, tá escrito aqui, põe nos troncos os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eles, os pais, vão tentar fazer isso com os filhos. Então, o pai que já se prostituiu, quando vê a filha se envolvendo com um homem, né? Mas tarimbado, um homem vivido, um homem estruturado, um homem separado. Muitas vezes os pais vão dizer, não, minha filha, eu quero você com um homem não desse tipo. Com esse homem aí você vai sofrer. Por quê? Porque ele já fez mulheres sofrer. Ele já sabe distinguir pela visão a razão do que ele está vendo. Então ele não vai apoiar esse tipo de relacionamento. Ele quer que a filha se envolva com um homem inocente, uma pessoa jovenzinha, e a filha vai se envolver com pessoas mais ou menos da mesma qualidade, da mesma espécie que são os pais. Então os pais, eles se levantam contra. A mãe que ela anda na bruxaria ou já viveu na prostituição, então ela sabe discernir muito bem um homem quando chega na vida da filha dela, que é um homem mentiroso, que é um homem malandro. Então ela vai se levantar contra aquele relacionamento. Você vai sofrer com essa pessoa. Você não está vendo que você vai sofrer? Então eles vão tentar botar o tronco na vida dos filhos. Eles não querem ver sobre lei de Deus, sobre lei do retorno. Então Deus explica. Daqui que esses filhos venham sofrer, os pais, eles já estão sofrendo. Os pais, eles já estão sofrendo pela visão da razão do que está vendo. Mas eles não querem ver. Por isso a maioria joga praga na vida dos filhos. Entende? Aí então os pais vão dizer assim, por que razão você está fazendo isso? Você tem que me dar satisfação dos seus feitos. Quer dizer, os pais, eles vão tentar botar limite na vida desses filhos. Que esses filhos têm que dar satisfação. Os filhos vão tentar esconder, porque vê que o pai agora é contra tudo que ele vai fazer, que o pai tá falando mal dos amigos, que o pai tá contra ele se envolver com todo mundo que ele gosta. Quer dizer, então os pais, eles vão dizer para esses filhos, né? Por que razão você está fazendo isso? Você tem que me dar satisfação de tudo que você faz mesmo. Você tem que me dar satisfação de tudo que você faz. Eu quero saber. A hora que você sai, a hora que você chega, e o pai, ele tenta controlar o filho. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir quebrar a lei do retorno na vida de pessoas que plantaram mal, que fizeram maus escolhas e não quiseram se arrepender. Então Deus diz assim, então revela aos ouvidos da sua instrução. Deus já passa a falar com os filhos e não com os pais mais. E eu vou ler para que você entenda.
Então Deus diz, eu revelo a sua instrução. Não quis saber sobre mim, então agora eu vou tentar influenciar. Deus influencia na vida dos filhos. Porque Deus se revela em sonho, Deus fala, mas eles não quiseram ouvir as instruções de Deus. Então Deus passa a tentar ajudar os filhos dos narcisistas. Porque eles não querem saber nada do que está na Bíblia. Então Deus diz, para apartar do homem a sua soberba. Por isso os pais se levantam contra os filhos e diz, você não tem que fazer o que eu faço, e sim o que eu digo. Eu quero satisfação da sua vida, sim. Você tem que me entender. Você tem que entender a razão do ser. Você é bobinho, você não sabe de nada, então ele vai tentar controlar o filho. Para que o filho não se dê mal, não entre no mau relacionamento, com maus amigos. Mas se é sobre iniquidade, transgressão e pecado, os pais não têm esse tipo de visão. Então eles vão tentar agora aplacar a ira de Deus, porque eles já são irados com Deus. É isso que Deus explica lá em Jó. Então Deus diz, ele começa a ter problema com a alimentação. Olha o que é que acontece com esses pais que não quiseram saber de Deus. Então eles vão começar a ter fastio, problema nos ossos, problema com insônia. Eles vão ter problema com a alimentação. Então ele vai justificar por ter a mente cauterizada, o sentimento cronificado. Eles vão justificar e vai dizer, isso é o resultado de ter tido filhos. Foi para isso que eu tive você? É assim que você me respeita e me considera? Vai ter uma desunião desses pais com esses filhos, porque é sobre iniquidade e não sobre apenas pecado. Porque o pecado, quando ele é apenas um pecado, a pessoa tem a visão que pecou e que errou. Mas quando o pecado passou de ser pecado para iniquidade, já é um problema de geração. Então, eles não conseguem ter a visão exata das coisas. Então, ele entende mal. Ele vê mal. Então, esses filhos, eles vão ter essa visão. Quer dizer, uma hora a mãe está falando mal do pai, depois ele vai ver que a mãe agora está contra o filho. Eis que procura pretexto contra mim. É sobre isso que Deus está explicando. De pessoas que só sabem julgar, falar mal e se vitimizar, porque eles não querem entender a visão da razão do que está vendo. Entende? Então Deus diz, depois de muitas contendas com o filho, ele só defende-se. Eles vão parar de se meter na vida dos filhos. Depois de muitas contendas com esses filhos. Depois de muitas contendas com o filho, ele se defende-se. Ver que vai... Ele só defende o filho, ele para de falar com o filho, né? Ele para de se meter mais na vida do filho, porque vê que o filho não quer obedecer, porque vê que o filho tá mentindo, porque vê que não consegue prender esses filhos. Então agora ele só vai defender o filho, agora se vê que vai perder. É que ele vai ter uma misericórdia com esse filho. Isso tá escrito lá em Jó, e eu vou ler para que você entenda. Que já as pessoas que não crêem sobre lei do retorno, porque não querem ver, não querem saber a razão do que está vendo. Então, quando você é filhos de pais narcisistas, você vê que a mãe mente para o pai e o pai mente para a mãe. E às vezes você tenta intervir nisso e diz, mãe, você só sabe falar mal do meu pai? Você começa a tentar ajudar, tentar mostrar, mas o que é que a mãe diz? Você não sabe o que você está falando. Você não entende. Você é bobinho. Você tem que ser por mim, porque eu sou a sua mãe. Então, ela começa a falar mal do pai para jogar o filho contra o pai. Depois, esse filho vai ver que ela ou ele, quando é narcisista, agora está contra o filho. Ela só é a favor do filho enquanto ela está enganando, manipulando ou sugando de alguma maneira. Porque ela não quer saber nada sobre verdade. Eles criam as suas verdades. Então, o filho, ele vai perceber isso. Quer dizer, quando ele tenta mostrar, mãe, não faça isso com meu pai não. Por que você é assim? Ela começa a explicar as suas próprias razões. Então, Deus explica. Pela língua ser apegada ao seu próprio paladar, o filho vai perceber que o pai mente para a mãe e a mãe também mente para o pai.
Então a mãe vai dizer, seu pai, ele mostra que é bonzinho para você. Ele mostra que é bonzinho para você, mas ele não é bom nada. Aí começa a falar do passado do pai, para tentar explicar para o filho as suas próprias verdades, as suas próprias opiniões, porque ele vive pelo seu próprio paladar. Ele não quer saber a razão, nem do que sente e nem do que fala. Então, geralmente, essa mãe vai dizer, não, porque eu vivo com seu pai, eu nem dou satisfação da minha vida mais, o seu pai. Essas mulheres que são empoderadas, ela vai dizer, eu não dou satisfação da minha, eu só aviso que vou. Ele pensa que manda em mim. Então, os filhos começam a dizer, meu Deus, que casamento é esse? Porque os filhos começam a ver que o pai mente para a mãe e a mãe mente para o pai. E quando esse filho tenta ajudar, tenta botar as coisas no lugar, tenta dizer que ela está exagerando, que ela vive brigando, que ela vive murmurando, ele não consegue mudar mais nada nisso. Os filhos não conseguem. Por quê? Porque a mente já está cauterizada. O sentimento está cronificado. Por quê? Porque é um problema sobre iniquidade e não sobre pecado. Eles não têm mais visão do pecado. Ele não quer saber sobre lei do retorno. Então Deus vai tentar ajudar os filhos. E quando Deus tenta ajudar os filhos, a mãe se põe contra o filho. O pai, se for narcisista, se põe contra o filho. Porque ele não sabe como vem a lei do retorno. Entende? Eles não sabem que lei é essa. Então Deus diz assim, em Jó 33, do 1 em diante, para que você entenda bem essa leitura do que Deus está explicando aqui. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. Quer dizer, Deus falou, mas eles não quiseram ouvir, eles quiseram viver por conta própria. É isso que Deus está explicando aqui. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. E aos meus lábios proferem o puro saber. Você vai ouvir da boca desses pais, os filhos narcisistas. Vai ouvir da boca dos pais. Que os filhos não entendem porque não sabem. Você não sabe quem é seu pai. Eu minto pro seu pai porque você não entende. Seu pai esconde o dinheiro, seu pai mente, seu pai traz, seu pai isso, seu pai aquilo. Ele tenta explicar as suas razões porque é também que ele mente. Porque é que a mãe também mente. Então a mãe vai dizer para o filho, ele pensa que manda em mim, ele não manda em mim. Por isso eu nem peço nada, porque ele não manda em mim, ele pensa que manda, porque é um reino dividido. Entende? Então Deus explica, é cada um por si nessa casa que mora filhos com esses pais narcisistas que não querem saber sobre Deus. Então Deus diz, o Espírito de Deus me fez. Geralmente eles vão dizer, Deus me fez assim, quando os filhos começam a falar. Que tá tudo errado nessa casa. Então os pais vão dizer, Deus me fez assim. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe ordem às tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro foi formado. Geralmente esses pais vão dizer para os filhos, você está achando que você é melhor do que eu? Aonde que você é melhor do que eu? Deus me fez assim, é você que não está entendendo. Por que é que eu minto? Por que é que eu não dou satisfação da minha vida do seu pai? Porque aí ela começa, a mãe que mente, ela começa a justificar para o filho porque é que mente. Eu minto porque seu pai me trai, eu minto porque seu pai esconde o dinheiro, ela fica explicando por que é que ela mente. Entende? É isso, é essa explicação que Deus está dando aqui em Jó. Olhe bem para vocês entenderem bem direitinho. Eis que vim de Deus, como tu, do barro foi formado. Eis que não te perturbará o meu terror, e nem será pesado sobre ti a minha mão. É quando eles dizem, né? A mão de Deus vai pesar em cima de você. Você que não entende, você que não sabe. Eles tentam controlar os filhos também. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras. Que dizias? É quando os pais dizem, eu sou limpo, limpo estou, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidades.
Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Por ele não querer ouvir a Deus, os pais não querer ouvir a Deus, eles vão tentar agora controlar os filhos. Para os filhos não mentir, para os filhos não entrar num péssimo relacionamento, para os filhos não ser enganado pelos amigos, né? Então ele está dizendo que entende a razão do que está vendo. É isso que Deus está explicando aqui. Que ele põe pretexto para mentir. São pessoas que amam a mentira e vivem cheio de medo. Então ele está tentando controlar a vida dos filhos. Então Deus diz, eis que nisso não tem razão, porque maior é Deus do que os homens. Isso é muito visível para os filhos que nascem num lar disfuncional. Num lar totalmente desestruturado, que há traição, mentira, fornicação ou dinheiro ilícito. Por isso eu expliquei para você que isso é muito comum, né? Para eles isso é natural e se você for falar sobre Bíblia, eles não querem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os meus feitos? Esses pais, eles tentam explicar para os filhos, como eu expliquei para você. Eles vão dizer que os filhos tá dizendo que ele é errado porque ele não conhece o pai. Você não conhece o seu pai, porque é que eu minto, porque é que eu escondo, porque ele mente para mim. Porque ele esconde o dinheiro, porque ele me trai, porque ele me engana. E os filhos ficam assim, sem saber o que fazer, no meio desse lar disfuncional. Antes, Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão noturna quando cai, num sono profundo, sobre os homens, e adormecem na cama. Então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Quer dizer, agora os pais vão tentar impor limite na vida dos filhos. Vão tentar ensinar os filhos algo que eles não fazem. Os pais vão dizer, eu não quero você mentindo para mim. Mas os filhos vê que o pai mente para a mãe mente para o pai. Não quer saber sobre Deus. Então é isso que Deus está explicando. Então Deus revela para os filhos, selando. Quer dizer, vai tratar agora as pessoas pelo sentimento. Então, os filhos começam a perceber que tem algo errado na vida desses pais. Então, os filhos começam a tentar ajudar, mostrar, incentivar, tentar mudar alguma coisa, mas ele percebe que quando ele é a favor de um, tenta abrir os olhos de um, é como se a pessoa tivesse raiva daquela pessoa. Entende? Não funciona muito, não. Então, Deus diz... Então revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz. E esconder do homem a soberba, para desviar do homem a sua alma da cova. E a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores. Olha só o que Deus está explicando aqui. Também quer dizer... O sofrimento já começou lá atrás, na vida desses pais que ignoraram a Deus, que se prostituíram, que fornicaram, que andaram na feitiçaria, que quiseram criar o seu próprio Deus. Começou lá atrás a desunião, a falta de visão, a não entender nada pela visão. É isso que Deus está explicando aqui. Por isso Deus diz também quer dizer uma continuação. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contendas nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, né? Não posso comer pão, posso comer açúcar. Quando eu como farinha faz mal, como isso faz mal. Por quê? Porque tá sofrendo um problema sobre iniquidade. Então tudo faz mal. Tudo na vida dessas pessoas faz mal, mas elas estão justificando com a alimentação, porque não querem saber sobre alma. É isso que Deus está explicando aqui. De modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitosa, né? Vai ter até fastio. Ou vai viver comendo muito
para não entender, a pessoa que ela passa a se alimentar da forma errada, inadequada, ela vai tentar aplacar as emoções dela com a comida. Vai dizer que está com ansiedade e não quer saber a razão do que está vendo, o cenário da própria vida. Eles não querem saber. Por quê? Porque já vive da forma errada. Entende? Porque botaram pretexto contra Deus. Então Deus diz: desaparecem a sua carne, a olhos vistos, a seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma se vai chegando até a cova, e a sua vida os que trazem a morte. Olha o que Deus está explicando aqui. Devido à alma já está morta, é isso que Deus está explicando. Ó. Desaparecem a sua carne, a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida os que trazem a morte. Agora eles só querem saber da vida dos outros. Eles só querem agora, esses pais que são narcisistas, eles só querem falar mal dos outros. Eles só querem saber mal notícia da vida dos outros. Da vida dele, eles não conseguem ver, então eles querem se sentir bem. É isso que Deus está explicando aqui. Eles querem se ver bem. Eles querem. Então Deus diz, a sua vida, os que trazem a sua morte. Ele só consegue se comunicar agora com pessoas de fora. Porque ele já tentou se comunicar com as de dentro da casa e não consegue, então eles lavam as mãos. Então Deus diz, se com eles, olha o que Deus explica aqui. Se com eles, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar a sua retidão, então terá misericórdia dele. E se dirá, livra-o. Ele só abre a boca agora a favor do filho se vê que alguém vai matar. Porque ele lava a mão dos filhos. Essas pessoas. Que viveram a vida toda descumprindo as leis de Deus. Eles lavam a mão dos filhos. Então ele só abre a boca para aplacar a ira de alguém contra os filhos. Porque ele já gosta mesmo de falar mal dos filhos. E mal de todo mundo, ora tá falando mal do marido, ora vai falar mal do filho, o filho vai ver isso. Então Deus diz que se ele vê que tem algum favor com aquele filho, ele vai agora só falar a favor do filho, se vê que o filho tá se lascando mesmo, que agora o marido quer matar, que agora o fulano quer acabar de lascar com o filho, porque ele vai ver que vai perder. Porque ele não consegue entender mais nada pela visão, porque nunca quis entender. Então Deus diz, né? Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Quer dizer, ele só vai agora defender o filho se ele perceber que vai perder aquele filho. Que o marido quer matar a filha, porque eles não é mais a favor de ninguém. Ele só fala por ele. Ele só dá palpite por ele, porque ele não quer mais que ninguém entenda eles, né? Eles vão dizer, nessa maneira você percebe que esses pais que são narcisistas já espraguejou a vida dos filhos, você vai pagar tudo quando você casar, você tá me julgando, tá dizendo que eu que sou errada, você vai ver quando for a sua vez, que homem não presta, que ninguém presta, por quê? Porque a mente tá cauterizada. Então você percebe que esse pai agora só é a favor desse filho quando já tá o lasca, as brigas da filha com o marido é que vai dizer, venha pra cá, não disse a você pra não casar com esse homem? Desde quando ele já fez lá no passado os erros e ele não quis ver. Um dia eu cheguei pro meu pai e disse, pai, como é que o senhor sabia que ele não prestava? Ele disse, porque eu sou homem. Eu sou homem, eu sei o que é homem. Então eu já sabia que esse homem ia fazer você sofrer. Por quê? Porque já tinha feito várias mulheres sofrer, já tinha largado uma mulher por outra. Entende o que é que Deus está explicando? Então não querem se arrepender, eles vão tentar ajudar os filhos da sua própria maneira.
Eles vão tentar botar um jugo na vida desses filhos, proibindo os filhos ter amigo, dizendo com quem é que esses filhos têm que se relacionar, dizendo que entende sobre falsidade, dizendo que sabe a razão do que está vendo, mas se o problema é de iniquidade, não tem o que se fazer. Deus explica. Quando um problema ele é sobre transgressão, iniquidade e pecado e as pessoas não quiseram saber e já ganha dinheiro da forma ilícita, não quer abrir mão do pecado, não quer saber sobre o pecado porque já é feliz do pecado, vai arrumar pretexto. E se vai arrumar pretexto porque ele vê lucro para isso, né? Como eu disse para você, se um homem, ele é Uber, eu dei esse exemplo para que você entenda, ele é Uber, mas ele não é traficante. Mas ele ganha um dinheiro extra com o traficante, ele vai dizer, não, mas eu não sou traficante, eu não pego nem na droga. Eu já conheci pessoas assim. Eu não pego nem na droga, mas em vez de ganhar R$100 numa corrida de Uber, ele vai ganhar 1.000. O traficante vai dar 1.000 a ele vai abrir mão daqueles 1.000. Mas quando ele vê a filha se envolvendo com um usuário de droga, já que ele ganhou dinheiro ilícito e fez o melhor para a filha dele, ele espera que aquela filha faça aquilo que ele quer. Mas ele não vai conseguir entender a visão da razão do que ele está vendo. Porque ele descumpriu as leis de Deus. Ele viveu pelo ter, sem conseguir entender. Entende? Então, os filhos, quando eles vierem a sofrer, os pais, eles já estão sofrendo pela visão, pela razão do que está vendo. Já conheci várias pessoas que trabalhou com dinheiro ilícito e paga os melhores colégios para aquela filha. Mas a filha arrumou um chumbeta do tráfico, um aviãozeiro do tráfico. Uma pessoa que vive ali, usuária, que tem tudo do pai, mas em vez de arrumar uma pessoa da alta sociedade, o pai, quando viu aquilo, como assim? Não quero você. Cortou tudo da vida da filha para a filha largar aquele homem. Ela não largou o homem. Ela largou o luxo, mas não largou o homem. Até que mataram o pai dela e ela herdou tudo do pai e está até hoje com o homem. Quer dizer, Deus sai consertando sobre a maldição. Entende? Deus explica, eu saio tentando consertar, mas não tem como livrar. Não tem como livrar. Então, esses filhos, quando eles vierem sofrer, os pais já sofreram pela razão do que está vendo. Porque ele não quer entender o que está vendo. Porque ele diz que não quer sofrer, não quer se arrepender. Não quer. Então, eles criam o seu próprio Deus. Deus explica. Eles alimentam a sua língua com o seu próprio paladar. Quer dizer, é visível você ver na casa de pessoas que gostam de andar na bruxaria, na feitiçaria, ou que tem dinheiro ilícito naquela casa, você vê homossexual e lesbianismo. Mas o que é que eles vão dizer para os filhos? Você sabe que isso não é de Deus, né? Você está se envolvendo com uma mulher, mulher com mulher, Deus não aprova, né? Eles criam o seu próprio Deus. Então, eles vão tentar resolver pela sua razão, porque vive pela visão. Eles não querem saber a razão do que fala, a razão do que sente. Eles vivem pelo que vê. E os filhos não conseguem entender. Por que é que eles estão sempre do contra? Por que é que eles não querem a Bíblia? Porque não querem entender sobre iniquidade. Não adianta você querer entender sobre pecado se você não sabe o que é iniquidade. Você alimenta a sua carne. Você vive do seu jeito. É isso que Deus explica. Então quer dizer, por isso é que os filhos vão dizer, agora eu estou sofrendo porque eu não obedeci o meu pai. Deu para que você entenda isso? Eu não quis obedecer a minha mãe, então eles usam a palavra de Deus contra os filhos herdam a geração. Veja o que Deus está explicando ali em Jó. Os filhos herdam a geração porque os pais ponharam pretexto contra Deus. É isso que Deus está explicando. Eles botaram pretexto contra Deus. Então eles vão botar um jugo nos pés dos filhos e vão tentar controlar as suas veredas. Então vai haver essa desunião pela visão. É muito comum,
repito para você entender, é muito comum você ver mulheres empoderadas, lipadas, capacitadas, que deram tudo aos seus filhos e ver os filhos entrando num relacionamento com pessoas que gostam da bruxaria. E a família fica toda desesperada. E dizer, eu não queria isso para o meu filho, você não sabe que aquela família não presta, eu não quero, e se põe contra, mas nunca quiseram saber sobre Deus. Às vezes naquela casa já tem traição, né? Mentira, jogo de aparência, vive por vantagem, vive pela visão, não quer saber nada da Bíblia. Então Deus une pessoas, não. Deus une propósitos. É isso que ele explica na Bíblia. Então, se os pais não quiseram ouvir a Deus, os filhos também não vão ouvir a eles. Vai haver uma desunião. Então, os filhos de pais narcisistas, eles vão ver essa contradição. E vai dizer, mãe, você só vive falando mal do meu pai. E a mãe vai dizer, você está defendendo porque você não sabe a razão. Seu pai me traiu, seu pai me enganou, seu pai esconde quanto ganha, é eu que sustento essa casa. E aí o filho começa a ver que o pai realmente tem defeito. Mas depois o filho vai perceber a mãe contra ele quando ele quiser viver. Porque a mãe quer se meter na vida do filho, a mãe quer escolher, ter escolhas da vida do filho, mas não quis saber sobre Deus. Vai haver essa falta de comunicação, vai haver essa falta de razão. É cada um vivendo pelo seu próprio paladar. É isso que Deus explica. A pessoa que ela vive pelo seu próprio paladar, ela fala o que quer, ela vê como quer. Então ela vai dizer, eu vivo com seu pai ainda porque ele não proíbe a minha vida. Se ele, eu só aviso. Era assim que eu via na minha casa. Eu só digo, vou viajar. Mas ele não podia fazer isso com ela. Quer dizer, cada um... Aí você diz, meu Deus. São pessoas que não são casadas dentro da própria casa. Como quer ter comunhão com os filhos? Não vai conseguir. Eles arrumam um pretexto para mentir. Vive de mentira, vive de aparência. Então, quando eles estão tendo problema com os filhos, agora ele vai espraguejar os filhos. Agora vai dizer, você vai pagar o que você está fazendo comigo. Você tem que ser por mim que sou a sua mãe. E eles não conseguem entender isso, porque isso é sobre iniquidade. Não, ele não sabe por que mente. É isso que Deus explica. Eles não sabem, ele vai justificar por que é que mente. E vive uma vida de mentira. Então, como é que Deus vai solucionar uma pessoa que ela cria o seu próprio Deus? Que ela não acredita nem na razão do que está vendo. Então, se não entende o que está vendo, o entendimento, ele é mau. E se o entendimento é mau, ora eu estou contra o meu marido, ora eu estou contra o meu filho. Porque eu não quero saber por que é que eu minto. Eu quero mentir. Eu quero viver para o mundo, eu quero viver de aparência. É isso que Deus explica. Então, esses filhos que são filhos de pais narcisistas não conseguem, então vai dizer, minha mãe bem que disse que eu ia sofrer. Bem que a minha mãe disse que eu ia sofrer. Quer dizer que Deus fala com a minha mãe? Quer dizer que Deus fala com a minha mãe, então a mãe vai ganhando campo nisso. Vai criando credibilidade. Porque tudo que a mãe fala já tem a legalidade. Entendeu o que é as iniquidades? Se a mãe fala, a mãe tem razão. Então Deus diz, aí depois eles vão começar a sofrer. Sofre dos ossos, sofre com a alimentação. Vai dizer que é a alimentação. Porque não sabe a razão do que fala. Vai dizer que adoece quando come pão, que adoece quando come farinha, que adoece por causa do sal. Logo quando eu casei, com pouco tempo minha mãe adoeceu da pressão. E eu dei graças a Deus, minha mãe tá doente da pressão. Porque ela dizia assim, se eu não tivesse doente da pressão, esse seu marido ia ver. Então a doença veio por uma causa boa? Na minha casa eu achei assim. Porque uma pessoa que vive doente e vive brigando, e se não vivesse doente? E se ela mesma dizia, se eu não fosse uma pessoa doente da pressão, seu marido ia ver uma coisa? Entende? Não sabe a razão do que está vendo, porque não quer saber. Quer dizer, muito bem esses pais que têm problemas de iniquidade, eles veem o problema, mas eles não querem entender o problema. Então, no máximo, ele vai dizer, você é igual ao seu pai.
Você é igual à sua mãe. Ou você está vivendo o mesmo que eu vivi, mas eles não querem entender. Não tem como não viver o problema de geração, quando já é um problema sobre iniquidade. Entende? Então, para tratar a raiz de iniquidade, eu tenho que mapear. Eu tenho que entender. Eu tenho que querer abrir mão do pecado e não dar uma razão para a minha mentira. É isso que Deus explica. Então, eles vão ver o problema nos filhos. E quando vê os problemas nos filhos, os filhos ficam querendo entender. Por que o meu pai acertou? Por que o meu pai disse que eu ia sofrer e eu sofri? Por que a minha mãe não queria que esse homem quebrei a cara porque eu arrumei esse homem? Mas se não fosse ele, ia ser outro. Da mesma espécie. Porque Deus diz, se não é de Deus, é de quem? Se é uma mentira, é de quem? Se eu não quero entender a razão do que eu estou vendo, é por quê? Porque eu não tenho sentimentos pelos outros. Eu quero manipular o outro. É isso que Deus explica. Então não se trata problema de iniquidade como se fosse pecado. Porque eu já amo o pecado. Entende o que Deus explica? Então a maioria vai dizer, Deus me fez assim. Então se Deus me fez assim, você disse que tinha um livre-árbitro, mas não quer dar o livre-árbitro aos filhos. Como vai ser tratado? Então é muito comum você ver nas famílias, né, de traficante, as filhas entrar num relacionamento que o pai vai abominar. É muito comum você ver na vida de pessoas que se prostituíram, as filhas entrar num relacionamento péssimo e abusivo. É muito comum você ver alguém que ganha dinheiro do pecado, que vive julgando, que vive mentindo, que vive condenando todo mundo. Depois ela vai ver os filhos sendo condenados. E elas não vão conseguir ter essa visão, porque ela usa um pretexto contra Deus. É isso que Deus está explicando ali. Ela não quer saber de Deus, ela quer viver pela razão do que vê. E ela não vai conseguir entender. Então, antes que os filhos venham sofrer, os pais já vão sofrer primeiro. Os pais já vão sofrer. Então, esses pais, eles vão abrir mão desses filhos. E Deus diz, ele só vai abrir a boca agora para os filhos se houver algum resgate. Se ele vê que vai perder o filho. Porque depois ele vai abrir mão, não vai mais querer, né, dar sugestão. Não quer me obedecer, faça como você quiser, você vai sofrer, você vai quebrar a cara. E os filhos vão viver o mesmo problema que ele é de geração. É isso que Deus está explicando quando o problema ele é sobre iniquidade e não sobre pecado. É um problema que já vem de longo prazo, há muitos anos, a desobediência sobre Deus. Ninguém se levantou, não se posicionou, não quis entender nem o que fala e nem o que sente. Então a pessoa que não crê no poder da palavra, ela não acredita nem nela mesma. É isso que Deus explica. Eles não acreditam nem nele mesmo. Então eles vão tentar quebrar a lei de Deus. Então a lei do retorno não vai deixar. É isso que Deus explica. A lei do retorno não vai deixar. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e o seu like. Não sei se você entendeu bem que o problema de iniquidade não se trata como pecado. Não é a mesma coisa. A pessoa que ela não tem visão sobre iniquidade, ela ama o pecado. Ela ama a desunião, a contenda, a mentira. Então ela vai justificar e vai usar um pretexto contra Deus. Então se ela tem um pretexto contra Deus, ela vai botar um jugo, põe um jugo nos pés, né? E vai usar as suas próprias veredas. Elas vão tentar fazer o seu próprio caminho. É isso que Deus está explicando aqui. Eles vão tentar estreitar, atalhar, prevenir os filhos, que os filhos têm que ter cuidado com os amigos falsos, que os filhos não podem se envolver com esse tipo de pessoa, que o filho não pode entrar nesse tipo de relacionamento, mas eles não vão conseguir isso. Eles não vão conseguir isso. Isso está escrito há mais de 2000 anos. Então tem pessoas que acreditam ser feliz do pecado. Ela acredita, mas eu sou feliz assim. Mas Deus me ajuda assim. Mas quando elas estão vendo o problema nos filhos, o que é que eles vão fazer? Condenar os filhos. Então onde Deus deu essa aula foi Eliú que condenou Jó. Eliú condenou Jó. Foi julgar Jó quando viu Jó perdendo tudo. Que é isso que os pais fazem.
Quando vê o filho perdendo, você não quis me ouvir, você não quis me obedecer, você não quis me entender, você quis saber mais do que eu, você achou que Deus não estava comigo. E a maioria das vezes são os pais que julgam os filhos e eles mesmos condenam os filhos. Por quê? Porque o problema é sobre raiz de iniquidade. Então os pais, eles dizem, né? Eu fiz, é obrigado você fazer? Você tem que fazer o que eu falo e não o que eu digo. Isso não vai funcionar. E Deus explica isso. Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.